essa pessoa não mora muito próximo de Belo Horizonte, né? Isso, não. Então, mora no Mato Grosso do Sul. Então ficaria mais difícil ela ter a oportunidade de estar vindo à clínica, de estar sendo ministrada. Porque nós temos nesse quadro algumas questões, Carol, que são extremamente importantes para serem trabalhadas. Certo. Primeiro é que ela tem uma necessidade de aceitação. Ao primeiro momento, a gente pode pensar que ela passou por uma situação de rejeição. E como se estabeleceu essa rejeição para que hoje ela tenha essa necessidade de ser aceita. Então, esse é uma das indicações, né? Ela ter uma necessidade de estar cercado por pessoas, e aí ela no e-mail fala a respeito de laços de alma, sentir que pessoas precisa estar sempre conectada com alguém. Então, são situações que a gente precisa trabalhar não apenas naquilo que a gente tem como sintomas, mas trabalhar nas questões que podem ter originado isso na sua vida. Então, mas a grosso modo a gente tem algumas indicações que a gente já pode ir passando e você já pode ir trabalhando e buscando essa ajuda para ir aliviando. Uma delas é buscar a sua verdadeira identidade. Quem você realmente é e principalmente quem você é em Cristo. Então, Ele te amou e Ele te coloca em uma posição, e essa posição é uma posição onde você, dependendo dele, vai ser suprida nele. Então, esse é um exercício que ele vai te ajudar muito. Quem eu sou? E quem eu sou em Cristo? Então, Ele é quem me supre. Ele não me rejeitou. Então, se você passou por uma experiência de rejeição, Ele não te rejeitou. Muito pelo contrário, Ele te aceitou e te amou. E te amou ainda quando você era pecador. Te amou sabendo todas as coisas que você fez ou deixou de fazer. Então, trabalhar isso, melhorando a sua autoestima. Então, restaurando sua identidade, sua autoestima e buscando as raízes dessa rejeição, e essa dependência vai ficando mais fácil de ser trabalhada. Então, você não precisa de ninguém para ser feliz. Você precisa de Deus, de Jesus, e você já teria em Jesus todas as condições para ser feliz. O reino de Deus é de paz e alegria do Espírito Santo. Se você tem paz e alegria e o Espírito Santo está em você, você realmente vai ver muita diferença na sua vida. Eu não falei o nome, mas é uma mulher. Eu quero até deixar hoje o devocional. Eu fiz para as mulheres, falando sobre identidade, sobre o nosso valor. Então, depois, se você não conseguiu pegar o início, a gente estava falando sobre a importância de sabermos quem somos. Quando o Senhor falou, eu fiquei lembrando lá em Salmos, quando éramos substância informe, Deus nos fez e escreveu todos os nossos dias. Então, nós precisamos, hoje a sociedade fala que o seu valor está no ter, mas Deus trabalha no ser. E nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Amém. E precisamos trazer isso para nós, porque precisamos ver o verdadeiro valor que foi Deus quem nos deu, e não o valor que a mulher tem sido dada, que o ser humano tem recebido. Eu falo que o ser humano tem sido coisificado, né? Verdade. É como uma coisa, é uma degradação do ser humano. Hoje em dia eu dei exemplos de uma propaganda de dental, tem uma mulher seminua. Isso é uma degradação, isso é realmente coisificar a gente, e não podemos aceitar. E às vezes de tanto ver, nos acostumamos, e às vezes começamos a ter atitudes que não são as atitudes que deveríamos realmente ter. Não seria a atitude correta. Então, né, só acrescentando no que o pastor Rogerinho falou, né, assista o devocional de hoje,
né, hoje do dia 21 de agosto, depois vai estar ali no site da Rede Super, falando sobre você, mulher, né, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração também. E eu tenho uma outra participação, pastores. Ó, eu vou ler uma história porque eu acho que tem alguns detalhes que são importantes para vocês estarem explicando depois. Tá? Ele fala que vem passando por vários problemas espirituais, inclusive financeiros, bebidas, drogas. Ele é casado há 20 anos, tem 2 filhos e depois que o pai herdou uma fazenda, que era do avô, ele comprou uma parte. Já perdi quase tudo, imóvel, a loja dele, onde ele trabalha, está quase falindo. E tenho um provedor da internet com um sócio que paga as contas dela. E não sobra nada. Ele fala que ele chegou a ser católico, depois começou a frequentar um centro espírita por um período. Hoje ele é evangélico, batizado, conseguiu, né, ter uma vida com Deus, buscar aí novas práticas de vida, novas atitudes aí, conhecendo aquilo que Deus tem para a vida dele. E compartilha que no dia 1º de agosto ele foi para um retiro espiritual. Foi agora, então, bem recente. Durante 3 dias ele ficou ali, achou tudo maravilhoso, mas depois que ele saiu de lá, ele sentiu que mudou o humor dele. Ele anda muito agitado, já tinha mais de 5 meses que não colocava nenhuma bebida alcoólica e nesse final de semana ele bebeu. Ele se sente perdido e todo pensamento em Deus vem às vezes no meu coração uma espécie de rejeição. E eu gostaria muito que, se pudessem ajudar, fizessem isso, por favor. Ele fala que assiste quase todos os dias o programa e o Clínica da Alma. E tudo isso vem acontecendo depois dessa fazenda. Okay. Olha só, meu irmão. Ele é de Carlos Chagas. Carlos Chagas, ok. Olha só, meu irmão, tem vários desdobramentos, já que nós estamos falando de desdobramento, né? Por isso que eu quis contar tudo, para não faltar nenhum detalhe. Então, o seu testemunho tem muitos desdobramentos, então seria assim, muito complicado e, ao mesmo tempo, seria muita irresponsabilidade da gente aqui tecer qualquer comentário sem a gente conhecer mais a fundo todo o processo. Quem sabe a fazenda seja uma das coisas, mas não é a questão. Eu creio que existem questões antes até da fazenda que não eram e não estavam, e pelo que eu pude observar, não estão ainda resolvidas dentro de você. Então, nesse caso, eu sugeriria que você entrasse em contato conosco, você enviasse um e-mail para a gente, né, para a Clínica da Alma. Envie um e-mail ou a gente repassa isso aqui para a gente poder, talvez, agendar que você viesse aqui. Carlos Chagas não é muito longe, né, e você pudesse vir e aí a gente poder fazer um atendimento e investir um pouco de tempo com você para a gente ter mais conhecimento, mais base de tudo que você está enfrentando. Né, para aí, então, a gente poder, na dependência do Senhor e na orientação do seu Espírito, a gente poder te orientar e ministrar e orar sobre a sua vida. Né? Porque, assim, são situações que não é assim, é a fazenda, então o que a gente vai dizer, vende a fazenda? Não, mas não, aí seria muita responsabilidade nossa. Então a gente precisa ter mais base, mais conteúdo para poder te ajudar. Então a minha sugestão é essa, né? Ou entre em contato, os telefones estão sempre aparecendo aqui no vídeo, entre em contato conosco, tente agendar um dia, né, para você vir aqui a Belo Horizonte e passar aqui 1, 2 dias e a gente poder te ajudar nesse sentido. Né? E voltando aí também sobre os desdobramentos aí do sentimento de culpa, ontem foi trabalhada a questão do medo, não foi? Isso mesmo? Nós temos, na realidade, falado a respeito do medo quase todo, que todos né? os dias. Não tem saído fora a questão do medo. Exatamente. Mas é porque eu tô vendo, quando você foi falando, tem muitos tópicos, né? E eu queria falar um pouquinho sobre sofrimento generalizado. O que seria esse sofrimento generalizado? Como a pessoa que está assistindo, ela fala, nossa, então eu estou vivendo esse desdobramento. A gente falasse um pouquinho de cada um dos desdobramentos. Esse sentimento, esse sofrimento generalizado é quando ele sai apenas da questão emocional e vem até mesmo para as questões físicas. O que a gente poderia
pensar numa somatização. Certo. Nós vimos hoje, por exemplo, o caso daquela senhora que ligou no princípio e que ela tem, né? E em nome de Jesus ela tinha, Amém. porque hoje, em nome de Jesus, ela vai ficar livre, um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, a gente percebe pela fala dela que ela está vivendo uma vida de sofrimento. Então, ela não tem uma vida de sofrimento apenas no sentido de ter uma acusação, de estar debaixo de uma atmosfera de acusação, como nós falamos nos programas anteriores, que a falsa culpa gera. Mas um sofrimento generalizado. Ela não tem alegria. E pelo que ela colocou, ela todas as vezes que vê o filho que está vivo, ela automaticamente aciona automaticamente um mecanismo de sofrimento nela pelo aborto do filho anterior. Então, essa situação é uma situação que ela vai somatizar, ela vai tirar a alegria. O sofrimento generalizado, ele vem pela ausência de paz, né? Falta de esperança, falta de perdão, porque a pessoa, e a gente falou isso também nos programas anteriores, ela não se perdoa. Então, certo. ela vive debaixo de tormentos. Com certeza. Então, espíritos atormentadores e tormentos de alma. Nesse caso específico, Rogério, até aproveitando, eu falo para essa nossa telespectadora que nos ligou e todas as outras pessoas que estão nos assistindo e de repente estão vivendo uma situação igual ou parecida, né? A primeira coisa que precisa acontecer, se ainda não aconteceu no seu coração, você se apropriar do perdão máximo que todos nós recebemos e precisamos receber, que é Jesus Cristo. Né? Porque se Jesus Cristo ele não fizer parte da sua história, da sua vida pessoal, então você não vai conseguir ficar livre dessa generalização de acusações e principalmente de sofrimentos generalizados. Então, a primeira coisa que precisa acontecer, se ainda não aconteceu na sua vida, você ter esse compromisso, você receber esse perdão não só desse pecado que você cometeu, mas de todos os outros, de toda a nossa vida, os presentes do futuro. E aí é Jesus Cristo, porque aí o que está faltando muitas vezes é aquela paz. A paz que excede todo entendimento humano. E essa paz só Jesus pode dar. Então, Jesus precisa vir habitar dentro do seu coração para mudar a sua história. Agora, se você já entregou a sua vida a Cristo, Cristo já habita no seu coração, então aí o processo é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, é mais fácil, porque aí é você se apropriar do perdão, não é? E você usar a autoridade conquistada na cruz do Calvário, repreendendo toda a influência desse espírito maligno que vem a nos acusar, né? Não só você, mas a todos nós. Claro. Se a gente deixar o passarinho fazer um ninho na nossa cabeça, então na realidade ele vai nos acusar e vai dizer, tá vendo, olha, novamente você está fazendo a mesma coisa. Não é, Jesus já nos perdoou e nós temos que exercer a nossa autoridade em nome de Jesus. Né? Eu queria até que o senhor aproveitar o tema que o senhor está falando da telespectadora que ligou e aproveitasse e desse uma palavra também, porque às vezes tem algumas mulheres que abortaram mais naturalmente. Sim. E às vezes elas acabam se cobrando. Acontece Ou muito. Aquela raiz de iniquidade, onde um abortou, teve um desejo de abortar lá, e aí a filha aborta e o outro vai vivendo isso Verdade. consecutivamente. Não, é muito prudente você colocar isso, porque na realidade essa é uma situação muitas vezes que cria e causa às vezes dúvidas, né? Puxa, mas eu queria essa gestação. Né? Eu não abortei voluntária, foi uma situação involuntária. E aí a involuntária são vários desdobramentos também. Né? Pode ser uma situação de enfermidade, pode ser, enfim, a medicina tem as suas justificativas, mas o que nós temos visto é que normalmente quando alguém, né, praticou um aborto, pagou, fez o aborto voluntário, então essa é uma brecha, uma maldição que é aberta na árvore genealógica daquela família, que é a raiz de iniquidade que foi falada aqui. Então o que acontece é que outras gestações, elas vão ser assoladas pelo espírito
né, de Moloque, né, que alguém que exerce autoridade abriu a porta. Pode ter sido o pai, pode ter sido a mãe, pode ter sido o avô, bisavô, pode ser, enfim.